E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai continuar a nossa série sobre química nos filmes e séries, e hoje eu trouxe aqui um dos que é o que mais, que eu acho, né, que mais tem peso quando a gente fala de assuntos como esse. Muita gente veio atrás da química, gosta de estudar ciência hoje graças ao famoso CSI, que é o Crime Scene Investigation, né? Vulgo perícia forense. Só que na série ele traz uma coisa mais hollywoodiana, uma coisa mais moderna, mas muita coisa é basicamente o que a gente apresenta dentro dos laboratórios. Mas tudo isso que é feito tem uma fundamentação. Como eu gosto de dizer, a parte de perícia forense, que é o nosso CSI da vida, ele nada mais é do que uma aplicação dos conceitos da ciência na resolução de casos jurídicos. Ou seja, se a gente fala de química forense, a gente vai estar falando de como a química pode resolver crimes. Se a gente fala de física forense, é a mesma coisa e assim por diante. Tá? Então, esse cara popularizou muito análises instrumentais, análises locais, questão de você investigar trajetórias de como algo chegou até um ponto, de como identificar substâncias e assim por diante. Mas para que tudo isso faça sentido, é necessário que você tenha um embasamento científico e que você saiba que existem 1 milhão ou mais de técnicas possíveis de se resolver uma coisa. Mas você tem que ter o conhecimento necessário para aplicar a técnica e para saber qual técnica se adequa melhor à sua situação. Tudo isso aí é estudo e é conhecimento. Mas bora lá. Basicamente, o resumo que a gente tem aqui é: um time de investigadores forenses trabalha no laboratório de criminalística dentro da polícia de Las Vegas. No seu cotidiano, eles enfrentam crimes difíceis de ser resolvidos, como homicídios, mas a sua determinação em encontrar a verdade é maior ainda. Isso daqui no caso é do CSI Las Vegas que eu peguei, mas existem várias outras vertentes dessa série, né? Ele muda o local, mas no fundo o intuito é o mesmo. E esse daqui não é somente ele, existem outras séries que também trabalham muito com isso. O Bones é um ótimo exemplo disso. Bones é uma outra série onde o pessoal pega esses materiais cientificamente apurados para poder fazer reconstruções de locais, reconstruções de crimes e assim conseguir resolver o que está acontecendo ali. Beleza? Inclusive, eu já peguei um material bem grande e coloquei aqui para quem tiver interesse. Aqui no canal tem esse vídeo, Métodos Instrumentais Aplicados à Química Forense. É um vídeo de quase 2 horas, é uma aula completa mesmo. Quem tiver interesse pode dar uma sacada lá. Não é o que eu vou abordar aqui hoje, né? Só vou pontuar algumas coisas, mas fica aí para quem tiver mais interesse. Inclusive vou deixar o link na descrição, beleza? Mas quando a gente fala da parte forense, da parte de química forense, mais especificamente, né? Porque quando eu falo de forense pode ser qualquer coisa, pode ser matemática, física, a parte de cartografia, escrita, ortografia, tem uma infinidade de coisas que te levam à vertente forense. Inclusive hoje um dos mais fortes é a parte da informática, né? Já que os crimes cibernéticos infelizmente se tornaram uma das coisas que mais tiveram crescimento dentro dessa vertente. Mas quando a gente fecha para falar da química forense, olha o tanto de coisa que eu coloquei. Vou falar aqui em speedrun, né? A parte de análise de explosivos, perfil químico de drogas, agroquímicos, bebidas alcoólicas, combustíveis, tintas e fibras, drogas ilícitas, documentos, medicamentos, resíduos de tiro, químico para reféns de drogas, metalografia, análises ambientais e acelerantes. Isso daqui é uma parte, eu poderia categorizar em muitas outras. Se você tem alguma dúvida de como a química pode vir resolver algum caso dentro de um tópico desse aqui, bota aí nos comentários que a gente quer trocar uma ideia. Né? Mas vou falar aqui de caso recente, por exemplo, o caso Cariani, né? Sem apontar o dedo para dizer quem é culpado ou não é culpado, que seja, mas você olha aqui, ó, químico para o refino de drogas. Se vocês forem ver as investigações, o pessoal conseguiu achar os laboratórios que viam, que tipo de químicos eram utilizados no refino, as suas origens, as suas sínteses. Como é que o pessoal conseguiu encontrar todas essas informações e chegar no cara, chegar no suspeito, né? Tem toda uma metodologia por trás disso, beleza? Essa história do forense, do CSI, basicamente você pega um conjunto de técnicas para descobrir quantidades, origens, procedimentos. Tem muita coisa envolvida dentro disso, tá bom? Então essas daqui são algumas das vertentes que a química forense acaba aplicando diretamente, incidindo, né? E resolvendo.
Se a gente para poder olhar, essa parte do forense, ele vai trabalhar de reconstruções, de análise, essa aqui é até uma cena do Bones lá que eu falei, mas dentro da química ou das ciências forenses, a gente consegue fazer reconstruções de materiais, reconstruções de cena, reconstruções de substâncias, pelo que nós chamamos de engenharia reversa. Então, às vezes o pessoal até pergunta, mas tipo, se o pessoal sintetiza uma droga nova, é possível detectar? É possível, porque existem conjuntos, grupos funcionais, conjuntos moleculares que vão dar aqueles efeitos que vão ser proibidos. E aí a gente consegue fazer reconstruções fazendo essa engenharia reversa. Quando a gente fala da parte forense, tanto a reconstrução como a análise depende de muitas coisas. Então, por exemplo, manchas de sangue, análise de sangue, investigação de substâncias presentes no sangue, ou em outras coisas como cabelo, pele e assim por diante, tudo isso daqui faz total sentido e tem que ter um estudo muito grande para você poder chegar nisso, porque eu encontrar uma substância dentro de um copo d'água tem um procedimento totalmente diferente de encontrar uma substância no sangue de uma pessoa. Então existe um estudo constante em cima disso para aperfeiçoar, para poder desenvolver novas coisas e para poder a gente ter sempre mais precisão dentro das técnicas. O pessoal pensa que as coisas muitas vezes são apenas você está no laboratório, toca fogo numa coisa, reage, dá certo e pronto. Mas nem sempre é assim. Por isso, uma parte desse vídeo é dedicada justamente a gente falar de técnicas instrumentais. Muita gente pensa que para você detectar alguma coisa, quantificar, é só você pegar ali um suave, molhar no soro, colocar numa amostra, colocar numa plaquinha e ter o resultado. Mas não é assim que a coisa funciona. Isso daí é uma análise preliminar, é uma análise só para você poder filtrar suas opções. Mas a gente precisa levar para o laboratório, passar por equipamentos robustos para poder ter resultados mais coerentes e precisos. Tá bom? Então, eu separei aqui alguns dos equipamentos e técnicas mais utilizadas na parte de perícia forense, para a gente poder só dar uma pincelada e mostrar para vocês que não é só reagir uma coisa com a outra e acabou. E o primeiro deles é a aplicação do HPLC. HPLC é a cromatografia líquida de alta eficiência, né? Ou High Pressure Liquid Chromatography. Que basicamente ele vai consistir, olha o tamanho dessa máquina, para você ver que não é só, vou lá e vou reagir uma coisa com a outra. Mas aqui a gente vai fazer uma preparação da amostra, injetar ele dentro dessa máquina, e aqui dentro vai ter o que a gente chama de coluna, que é uma fase fixa. É um material que é um equipamento, um aparelho, que vai separar as diferentes substâncias ali dentro. E existe também a fase móvel, que vai arrastar a nossa amostra e vai ajudar a fazer o processo de separação. Depois que essa amostra, ao passar pela coluna, vai estar toda separadinha, a gente vai ter um detector que vai estar indicando ali características que faz com que nós possamos ser capazes de identificar que substâncias tem ali. Aí você diz assim, mas cara, se eu tiver um veneno na água, por exemplo, não é fácil de encontrar? Cara, pode ser, mas para pensar comigo, naquela água ali, você não vai ter só o seu veneno, você vai ter íons, você vai ter ali sais, você vai ter substâncias orgânicas, você vai ter um monte de coisa. Não é porque você está bebendo água que ela é pura, por exemplo, aquela água vai ter uma infinidade de conteúdo. Da mesma forma que, imagina só, você pega uma amostra de sangue da pessoa e acha que é assim, eu quero encontrar se a pessoa usou cocaína. Vou ali, pego o sangue, boto ali no cantinho e pronto. Não é só assim, cara. Às vezes, você tem que passar por uma cromatografia para poder separar tudo e quantificar o que tem ali. Mas separar tudo o quê? No nosso sangue vai ter nossos nutrientes, tudo que você ingere de remédio acaba indo para a corrente sanguínea, fora o que você também tem ali de outras estruturas, como álcool, como diluentes. Enfim, se você pega, por exemplo, uma amostra de sangue, você vai ter por baixo ali umas 200 substâncias diferentes. É tipo o pessoal achar que petróleo é só aquele negócio preto, viscoso que você destila e tem o que você quer. Não é assim não. Tem petróleo que tem mais de 400 substâncias diferentes. E para você separar todas elas, identificar, quantificar, tem todo um processo aí. Como é que você... Teve uns anos atrás aí que teve umas manchas de petróleo aqui no litoral do Brasil. Como é que vocês acham que a galera chegou, que a origem daquele petróleo era de uma plataforma lá na Venezuela e acabou chegando aqui? Foi todo um estudo feito em cima disso, beleza? Aqui no próprio exemplo que eu coloquei,
a cromatografia, ele vai dar diferentes picos. Isso aqui são várias substâncias. Aqui é um pico bem grande referente à cocaína. Então aqui, quando você passa essa amostra por esse equipamento, você, como eu disse, vai ter diferentes características que podem te dizer que substância é presente ali. Aqui um exemplo de como seria esse resultado. A aplicação da eletroforese capilar, ela também tem uma parada muito massa, que é essa eletroforese. Basicamente você vai passar um campo elétrico que é capaz de separar proteínas ali, como estruturas de DNA, por exemplo. Aqueles testes de DNA, eles podem se basear em coisas como essa aqui. Não estou falando de mapeamento, estou falando de pareamento. Mas olha só, esse V aqui é a vítima, tá aqui, ó. Isso daqui foram as notas que a gente teve da eletroforese. Teve aqui um padrão. E aqui suspeito 1, 2 e 3. Que isso aqui era para poder bater o DNA da vítima, que a gente tem que excluir, né? Para poder justamente não ser equiparado. E aí a gente tem aqui o padrão do DNA que foi encontrado na cena. Isso aqui pode ser cabelo, pode ser sangue, pode ser outros fluidos orgânicos. Mas aqui, ó, se você tira o da vítima, você vê que esse P aqui, ele bate muito com o suspeito 3, ó. Olha para essa primeira linha aqui. A vítima, suspeito 1 e 2 tem DNAs aqui marcados semelhante. O P com 3, ó. Aqui, ó. Você vê que o DNA do suspeito 3 bate muito com o DNA encontrado lá, no local. Não é, quando o pessoal diz assim, é só fazer um teste de DNA e identificar lá se tiver um cabelo no lugar. Não é assim, você precisa de uma amostra, você precisa de um padrão, você precisa comparar algo. Não existe um banco de dados mundial com o DNA de todas as pessoas do mundo lá, para você poder comparar. Então você precisa ter um norte, chegar em alguém para poder descobrir se é aquela pessoa ou não. Então esse campo elétrico com essa estruturazinha aqui de luminescência faz com que nós consigamos separar essas fitas proteicas e fazer análises qualitativas de DNA, por exemplo. Beleza? Outro que eu coloquei aqui foi a aplicação da espectroscopia de infravermelho. Para quem não lembra, o infravermelho é aquela parte do campo magnético, do eletromagnético, que é capaz de fazer as moléculas vibrarem, talvez até aquecer elas, né? E quando a gente coloca frequência específica do infravermelho e uma molécula vibra entre ressonância, a gente consegue identificar o que tem ali, seus grupos funcionais, e depois juntar tudo e chegar na molécula. Então, por exemplo, ó, se eu faço uma varredura em uma amostra, obtenho esse perfil aqui é referente à molécula da cocaína. Cada pico desse daqui, ele é referente a um grupo funcional ou um conjunto funcional, né, que vai acabar sendo transcrito na nossa molécula. Você está vendo aqui que a frequência está em segundos a -1, porque isso aqui são vibrações moleculares que cada uma dessas ligações vai ter uma resistência ou uma certa flexibilidade. E esse oscilar das moléculas vai fazer com que você tenha frequências específicas e nós consigamos identificá-las. Então isso aqui é uma metodologia também bem difundida e bastante utilizada dentro da química há muito tempo. E galera, eu coloquei aqui as principais, né? Mas tem muitas outras coisas, como eu mostrei lá, tem um vídeo aqui no canal de quase 2 horas, a gente só comentando sobre isso. Mas por hoje a gente fica por aqui. Qualquer dúvida ou pergunta, vocês botam aí nos comentários e até o próximo vídeo.